Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Kaoma de Geografia e nesta aula a gente vai aprender sobre os tipos de climas e vegetações do mundo. Vamos lá? Como podemos observar, não existe apenas um tipo de clima dominante no nosso planeta Terra. Nós vamos identificar aí aproximadamente 10 tipos climáticos. E esses tipos climáticos vão depender principalmente de fatores que influenciam na formação de cada tipo de clima, como distribuição de radiação da luz solar, deslocamento das massas de ar, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, ou seja, esses tipos climáticos dependem dos elementos e fatores que compõem o clima. E quais são esses 10 tipos climáticos? A gente vai ver aí o tipo equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. Cada tipo climático vai ser identificado por um tipo de cor, para facilitar o entendimento de vocês. Lembrando que os tipos climáticos, eles também têm uma relação muito intensa com a zona climática que ele está contido. E qual a relação que existe entre tipos climáticos e tipos de vegetações? Gente, na verdade, o clima, ele determina o desenvolvimento de espécies vegetais, né? Os tipos de vegetações. Se você for observar e comparar os mapas, né, de tipos climáticos e tipos de vegetações, esses mapas eles vão se apresentar de uma forma muito semelhante, né? Porque dependendo do tipo de iluminação solar, né, da umidade e dentre outros fatores, você vai ter um tipo de vegetação sendo desenvolvida naquele lugar. E por isso que a gente observa também que o mapa de vegetações apresenta aí, né, variadas cores, porque cada cor vai identificar um tipo de vegetação, como por exemplo a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, mediterrânea, pradarias, estepes, deserto, floresta tropical e savana, floresta equatorial e vegetações de alta montanha. A partir disso, a gente observa que existem elementos que compõem, né, uma base e mantêm aí as espécies de plantas. Que elementos são esses? A água, a luz e o sol. São 3 elementos fundamentais para caracterizar também um tipo de vegetação. Esses elementos, eles se distribuem de forma irregular por todo o continente, tá? E por isso, essas vegetações nativas, que são vegetações originais, apresentam variados portes, né? E diversidade de espécies. Lembrando que as paisagens naturais, elas também são variadas, né? Porque depende de quê? Da combinação do solo, do clima e do relevo. Além da hidrografia, né, para poder se formar. Então, a paisagem é um conjunto, ela na verdade surge a partir desse conjunto de solo, clima, relevo e hidrografia. Porém, a ação humana, quando se apropria do espaço por meio da atividade do trabalho, modifica as condições naturais. E a partir disso a gente tem aqui uma degradação dessa vegetação original ou nativa em boa parte do mundo. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos climáticos, né, e os tipos de vegetações. O primeiro que a gente vai abordar aqui são as florestas equatoriais. Essas florestas equatoriais, elas se localizam, o nome já é bem sugestivo, né, próximo à linha do Equador. É isso mesmo, gente. Essa floresta ela vai se desenvolver dentro de uma região climática, que é uma região climática quente e úmida, tá? Onde concentra altas temperaturas e umidade ao longo do ano inteiro, o ano todo, tá, gente? E isso é um combustível muito positivo para o desenvolvimento de florestas densas, como a exemplo da floresta amazônica, né? Que é a floresta que conserva a maior biodiversidade do mundo. E quais são as outras principais florestas que eu tenho, né, no meu planeta Terra? Você vai ter aí a floresta do Congo, né, localizada no continente
africano, você vai ter a floresta da Ásia, ali na Malásia e Tailândia, tá? E você vai ter, né, como eu já havia comentado, a floresta amazônica, que está localizada no continente americano. Já se falando de floresta tropical, onde você vai ter aí uma localização numa região climática da faixa tropical do planeta, ela se assemelha um pouco em algumas características com a floresta equatorial, porém, essa floresta tropical, ela já apresenta uma dinâmica climática de alternância entre uma estação seca, que é a estação do inverno, e uma estação chuvosa, que vai ser a estação do verão. Então, clima tropical, gente, a gente logo observa e lembra que existem esses dois elementos, tá? Uma estação seca no inverno e chuvosa no verão. Então, aí isso vai condicionar o desenvolvimento de florestas tropicais, como exemplo da floresta da Mata Atlântica, ok? Que se localiza aqui, né, em boa parte dessa faixa litorânea do nosso país, o Brasil. E lembrando que o clima tropical é um clima típico do Brasil, né? Não é à toa que a gente conhece nosso país como um país tropical. Além disso, nós vamos ter aí, só para frisar a localização dessas florestas tropicais, a gente vai ter também encontrada na África, né, no sul e sudeste asiático, né? Em específico do sul e sudeste asiático, a gente vai ter o clima de monções, que já é uma outra dinâmica climática, mas relacionada à intensidade dessa faixa tropical do planeta. Já o clima subtropical e clima temperado, eles condicionam o desenvolvimento de floresta subtropical e floresta temperada. A floresta subtropical, ela está localizada numa área onde você vai observar o clima subtropical, que apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e a sua temperatura média anual é em torno de 18 graus, tá, gente? O clima subtropical, ele está localizado bem próximo aos trópicos, né? Por isso o nome. Subtropical, abaixo, né? Dos trópicos. É uma região que ainda está sendo influenciada nessa transição do trópico para a região temperada, ok? Uma imagem que a gente trouxe aqui para exemplificar esse tipo de vegetação da floresta, né, subtropical, é a floresta de araucária, né, a mata de araucária, que é bem típica desse tipo de floresta subtropical. Bom, para começar aqui a falar sobre o clima temperado, a gente vai entender que o clima temperado ele vai abranger parte do hemisfério norte, como por exemplo América do Norte, Europa e centro da Ásia. A gente também vai ter no hemisfério sul, né, uma ocorrência mais restrita, localizada no extremo sul da América do Sul. E esse tipo de clima ele é caracterizado por apresentar 4 estações bem marcantes, percebida nos diversos aspectos da vegetação ao longo do ano, ou seja, a vegetação do clima temperado, né, que é a floresta temperada, já vai apresentar uma variação, né, da sua dinâmica vegetal, ou seja, as flores da floresta temperada perdem todas as folhas ou parte delas, por exemplo, no outono e inverno, né? E é isso, gente. O clima temperado, ele já está associado aí nessa região que já sofre influência, né, de climas quentes, extremamente quentes da região da faixa equatorial e climas extremamente frios da região polar. Então, você vai ter essa dinâmica bem marcante, principalmente quando a gente observa a mudança de estações do ano. Quando a gente vai falar sobre floresta boreal, né, a gente tem que lembrar que essa vegetação de floresta boreal vai se localizar num tipo de clima frio, tá, gente? O clima frio, ele vai se manifestar em altas
latitudes, né? Ou seja, mais afastado ali da linha do Equador, tá? Abrangendo áreas, por exemplo, áreas do Canadá, o norte da Europa, a Sibéria na Rússia, e tem como característica maiores precipitações no verão, tá, gente? As temperaturas médias, por exemplo, no inverno, são inferiores a 0 grau. Inclusive, em outros períodos do ano também. Nesse tipo de clima, desenvolve-se essa floresta boreal, que tem na vegetação uma vegetação de grande porte, espaçada e relativamente homogênea, destacando-se aí o pinheiro, que é um tipo de vegetação próprio para clima frio. Só lembrando, galera, antes de eu entrar nesse assunto de vegetação mediterrânea e savana, que a floresta boreal também é conhecida como floresta de taiga ou floresta de coníferas. Coníferas devido ao formato da árvore, tá? Que lembram cone, que são árvores adaptadas para climas frios, tá, gente? Bom, vamos começar então a falar sobre esses dois tipos de vegetações. A vegetação mediterrânea, ela é típica de um clima bem característico daquela região do entorno do mar Mediterrâneo, né? À toa que o nome ele já traz, né? O nome do mar, né? Mar Mediterrâneo, vegetação mediterrânea e clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo já tem uma dinâmica climática inversa do clima tropical. Como é que funciona isso? O clima tropical ele acontece assim: verão chuvoso e inverno seco, certo? Já o clima mediterrâneo vai apresentar um verão seco e um inverno chuvoso. Então é bom lembrar dessa comparação que a gente tem sempre com o clima tropical e o clima mediterrâneo, ok? Só que eu não vou ter apenas dessa região do mar Mediterrâneo, eu vou encontrar o clima mediterrâneo em outras partes aí, né, do planeta. Eu vou encontrar o clima mediterrâneo, por exemplo, na América do Sul, naquela região do Chile, na costa oeste dos Estados Unidos, no sul da África, em regiões da Oceania, na Austrália, entende? E esse clima mediterrâneo ele vai condicionar uma formação vegetal adaptada a essa dinâmica climática, que é a vegetação mediterrânea. E como que é essa vegetação mediterrânea? É uma vegetação que apresenta plantas rasteiras, né, arbustos e árvores de pequeno porte, distribuídas de maneira espaçada, ok? Espaço. E aí a gente vai observar nessa imagem bem essa característica que foi colocada aqui da vegetação mediterrânea. Vamos falar agora da vegetação de savana. Bom, a savana ela ocorre principalmente na América do Sul, tá? Na África e na Austrália. Tá? Para quem pensava que savana só era coisa do continente africano, se enganou. Você vai ter aí a presença de savana no Brasil, inclusive, tá? Que é a região ali de Cerrado. E você vai ter também na Austrália, né? Principalmente nessa parte norte da Austrália, ok? A savana apresenta uma formação dentro de uma dinâmica climática tropical, tá, gente? E apresenta também uma estação seca bem definida, alternada por uma estação úmida, que é típico de clima tropical. A sua vegetação compõe-se basicamente dessa formação arbustiva que eu falei aqui para vocês, ok? Vamos falar então de pradarias e estepes. Bom, as pradarias e estepes, elas apresentam uma formação vegetal já voltadas para dinâmicas climáticas diferentes. Por exemplo, as pradarias, elas ocorrem em dinâmicas climáticas de climas temperados e tropicais. Já os estepes se desenvolvem em dinâmica climática do clima semiárido, ok? Bom, vamos falar primeiro da pradaria, depois a gente passa para os estepes, ok? As pradarias, elas são formações formadas por gramíneas, né, que apresentam, assim, arbusto também, né, pode apresentar arbustos. Elas ocorrem em áreas da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África e da América do Sul. São características das pradarias esses campos naturais.
E é bom frisar que esse tipo de vegetação sofre um impacto muito grande da atividade de pecuária, já que a criação, né, de animais precisa de uma área aberta para o seu desenvolvimento, né, desse tipo de atividade. E pela pradaria apresentar naturalmente esse ambiente aberto de campos naturais, então é um ponto-chave aí para esse desenvolvimento da atividade pecuária. E as estepes já são vegetações mais herbáceas, presentes em regiões semiáridas, como, por exemplo, o oeste dos Estados Unidos, áreas da Mongólia e do Paquistão. Esse tipo de vegetação é constituída por gramíneas também, que se distribui de forma irregular, né? E pode formar tufos, pode apresentar pequenos arbustos. E também a gente pode observar, né, nesse tipo de formação áreas extensas de solos descobertos, tá? As estepes, como eu havia frisado no início, se desenvolvem em clima semiárido. E o que seria esse clima semiárido? É um clima que se caracteriza pela baixa precipitação. E essa baixa precipitação, ela também é mal distribuída ao longo do ano. Então, já vou ter uma escassez maior de água. E aonde que eu posso encontrar, por exemplo, um clima semiárido no mundo? Eu posso encontrar em áreas da Ásia Central, áreas do Canadá, né, do Sul e do Sul da América do Sul, como, por exemplo, na região patagônica. Vegetação de deserto de altitude. O nome vegetação de deserto é bem sugestivo, vocês não acham? Por conta de quê? Do ambiente de deserto, né? Então, óbvio que essa vegetação vai se adaptar ao ambiente de deserto. Já falando disso, você vai observar que esse ambiente de deserto vai apresentar um clima mais seco, mais escasso, né? E com baixa umidade do ar. E isso aí, gente, contribui para a formação dessa paisagem que você está observando nessa imagem aqui, tá? Assim. Bom, aonde que eu encontro esse tipo de clima desértico no mundo? Eu vou encontrar aí, né, na África, com o deserto do Saara, do Kalahari. Eu vou encontrar isso com o deserto quente, tá, gente? Porque eu também tenho o deserto frio. No deserto frio, eu posso encontrar aí em áreas da América do Sul, como, por exemplo, o Atacama, no Chile, tá? E esse tipo de clima desértico, ele apresenta uma amplitude térmica diária grande. O que seria essa amplitude térmica? A diferença entre a mínima e a máxima no dia. Então, ou seja, de dia esquenta bastante e à noite esfria bastante também, tá bom? Bom, e essa vegetação de clima desértico, ela é formada por gramíneas, arbustos e plantas isoladas, né, que vão se adaptar a esse ambiente escasso, né, de água. E um tipo de vegetação que a gente sempre vê, né, nas paisagens desérticas são aquelas vegetações de cactos, né? Onde você vai ter o armazenamento de água, né, nesse tipo de estrutura espinhosa, né? Enfim. Bom, e a vegetação de altitude, como é que vai ser, né? Essa vegetação de altitude também tem um nome bem sugestivo, porque ela vai se desenvolver em áreas de grandes altitudes, que apresentam um clima mais frio, né? Um clima frio de montanha. E esse clima frio de montanha, ele pode ser encontrado em várias zonas térmicas, tá? Por quê? Porque depende muito da elevação, né, da superfície. Ele é marcado por temperaturas mais baixas o ano inteiro e também pode apresentar, né, neve constante no seu topo. O ar nesse tipo de ambiente, gente, é um ar mais rarefeito, né? E as baixas temperaturas também são presentes e que dão essa condição de clima frio de montanha, né? Que reduz um desenvolvimento da vegetação local. E essa vegetação local, ela é formada por espécies que já são adaptadas nessas altitudes mais elevadas e elas podem ser apresentadas através de gramíneas, musgos
e líquens, tá, gente? Agora a gente vai passar, né, a falar um pouco mais sobre a tundra. A tundra é uma vegetação que vai se adaptar a um clima frio, né, um clima polar, um frio intenso. Como podemos observar, a tundra ela é uma formação vegetal que ocorre nessas regiões polares por um curto período do ano, cerca de 3 meses. E ela só vai ocorrer durante quando o gelo descongelar parcialmente esse solo aí, tá? A gente observa que nessa imagem a tundra está totalmente coberta, né? E ela só aparece no descongelamento, nessa segunda imagem aqui. Ela é formada por musgos, líquens e um pouco de plantas rasteiras, como eu falei, adaptada a climas frios, extremamente frios, de regiões polares, onde as baixas temperaturas elas predominam e a precipitação ocorre em forma de neve, né? São ambientes já que apresentam uma menor concentração de pessoas por conta dessa dinâmica climática local, tá bom, gente? Então, essa foi a aula de tipos climáticos e tipos de vegetações.